Sejam bem-vindos ao programa Fatos em Foco, este programa que traz temas relevantes semanal para você. Hoje nós mais uma vez vamos tratar de temas do nosso país, do nosso estado e do nosso município de Teresópolis. Agora nós vamos com o bloco do nosso país. Nós vamos tratar de dois temas importantes que foram noticiados durante essas semanas. O primeiro tema que diz respeito a, infelizmente, a contaminação pelo Covid do presidente Jair Bolsonaro. É um primeiro tema para nós pensarmos aqui. Eu queria propor um diálogo, uma reflexão a respeito deste acontecimento. Porque o presidente Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele tem tido um posicionamento que tem mantido até hoje, que penso eu não ser um posicionamento de desinteresse pela pandemia, mas aos olhos dele não chegaria a ter toda essa proporção que tem tido em todos os aspectos do nosso país. O presidente tem tido uma posição muito diferente da maior parte da mídia, até do meio político também, e também do judiciário. Só que o presidente acabou, infelizmente, sendo acometido por esse vírus. O que nós vamos pensar agora é a repercussão disso. Porque a sensação que eu tive, como você, que está do outro lado de uma televisão, da internet, assistindo o noticiário, é que certos segmentos da mídia e da imprensa praticamente só faltaram comemorar. Parecia que eu ouvia no final das reportagens a seguinte palavra: finalmente. Era como se eles dessem a notícia: o presidente Jair Bolsonaro está contaminado pelo Covid, finalmente. Era como se pessoas esperassem que ele se contaminasse para que depois pudessem criticar o comportamento dele, que muitas vezes foi um comportamento de enfrentamento. Eu mesmo questionei em alguns momentos a maneira como ele lidava com tudo isso. Mas o que eu quero pensar com você agora, e é muito importante pensarmos a respeito disso, é o porquê dessa postura das pessoas que valorizam muito mais uma guerra ideológica, uma guerra política, uma guerra em assuntos que são importantes para todos nós. Eles sobrepassam o valor da vida humana por uma discussão que se torna pessoal. Era isso que eu queria que nós pensássemos agora. É, na realidade, papel da imprensa emitir uma opinião tendenciosa tão forte que o meu sentimento, a sensação que eu tenho daqui é que algumas pessoas esperavam que a qualquer momento ele tivesse a Covid. Uma outra questão também importante era a tal decantada cloroquina, a discussão. A primeira coisa que um segmento da imprensa colocou é que ele já estava se tratando com a cloroquina. Ora, é um tema bastante discutido porque alguns médicos questionam. E aqueles que são contra o uso da cloroquina buscam informações, opiniões de pessoas, de médicos que são contra. Existe um segmento muito grande de médicos que, ao contrário disso, acham que o uso pode ser positivo e que tem ajudado muitos pacientes. Eu conheço testemunho de alguns municípios, inclusive Teresópolis, que faz uso da cloroquina no tratamento contra a Covid. Eu queria que você ouvisse agora o comentário da doutora Tânia. Ela é psicóloga, de vez em quando está aqui com a gente participando, e eu entendo que a participação dela agora vai ser muito importante para nós entendermos como o ser humano consegue se comportar dessa maneira. Sobrepõe assuntos pessoais, ideológicos, políticos acima do valor da vida humana. Assista aí o comentário da doutora Tânia. Bom, para poder falar de comportamento, vamos ter que falar um pouquinho de história. Do darwinismo social. É o que Darwin chamou de a lei do mais apto, né? Uma luta pela sobrevivência onde só o mais forte prevalecia sobre o mais fraco. Esse conceito, ele deu origem ao nazismo, ao racismo, ao imperialismo. Então nós podemos ver que desde sempre o homem esteve preocupado consigo mesmo, né? Com ele mesmo, com sua sobrevivência. Então, assim, existem mecanismos sociais que levam o homem a atos de barbárie? Existe sim. E podemos citar entre esses mecanismos a Inquisição, a escravidão, o terrorismo,
né? Freud vai dizer que existe agressividade em todo ser humano. Nós, seres humanos, todos somos dotados de agressividade. E ele fala que na sua obra de O Mal-Estar na Civilização, a obra dele de 1930, ele vai falar que entre muitas pulsões que o homem tem, entre elas ele destaca duas, que é a pulsão de vida e pulsão de morte que nós temos. A pulsão de vida, ela nos leva à busca do prazer, a querer criar, realizar, projetar, né? A busca da felicidade. A pulsão de morte, ela nos leva ao isolamento, né? Ela nos leva a atos de violência e até de morte, de destruição, a atos de destruição. E essas duas pulsões são inerentes ao homem, está lá dentro de nós. Então é o que nós falamos aí sempre, né? Da luta do bem contra o mal que existe dentro de todos nós. Então por que é tão difícil pra gente olhar para o outro e perceber que o outro merece respeito, né? Que eu preciso respeitar o outro, que nós não somos, né, iguais, mas nós somos semelhantes e eu preciso respeitar. Por que é tão difícil eu aceitar o outro que é diferente de mim, que tem opinião diferente de mim? É por conta do nosso ego, né? A nossa vaidade, o nosso narcisismo, o nosso orgulho, né? Quando eu falo assim, ele errou e por isso ele tem que pagar porque ele errou, e eu falo com uma certa dose de prazer, isso me causa um prazer, eu tô querendo dizer o seguinte: ele errou e eu não, então eu sou melhor do que ele, porque ele errou, ele tem que pagar pelo erro dele, eu sou melhor do que ele. É isso que a pessoa está dizendo quando ela diz isso. Então é um narcisismo aguçado, né, que a pessoa tem. Então desde sempre o homem está lutando para ser o primeiro, ele está lutando para ser o melhor, ele está lutando para ser o mais forte, ele está lutando para ser o especial. E isso desde lá dos primórdios, né, desde Darwin, né, dessa lei do mais apto. E aí veio até nós. E se nós queremos uma geração, uma sociedade melhor para a nova geração, né, que são dos nossos filhos, né, nem digo dos nossos filhos, dos nossos netos, a nova geração que vai vir por aí, nós precisamos pedir muito a Deus para que Ele faça homens e mulheres melhores, com sentimentos melhores, para que Deus possa melhorar o ser humano, que nós sejamos dotados de compaixão, de misericórdia, de sentimento de bondade, de caridade, que possamos olhar para o outro e ver sim que nós não somos iguais, que nós temos opiniões diferentes, mas que nós somos semelhantes, somos seres humanos, que Deus, Ele não vai fazer só por mim, Jesus não veio só para mim, Ele não veio só para minha casa, Ele não veio só para uma religião, mas Ele veio para o homem, para o ser humano, para todo aquele que quer mudar, aquele que quer ser melhor. Então nosso papel hoje é pedir a Deus que Ele faça a mudança que tem que ser feita no ser humano, para que haja pessoas melhores, com egos menos inflados, pessoas menos narcisistas, menos orgulhosas, menos cheias de si mesmos, para que possamos deixar um mundo melhor para a nova geração que vem, com pessoas melhores do que nós. Isso tem que ser o nosso pedido, porque o mundo está com gente narcísica demais, com egos inflados demais,
tão preocupado em estar no primeiro lugar no mundo, em ser o mais forte no mundo, em querer ser o melhor no mundo, o mais poderoso no mundo, em se armar contra o outro, que ele esqueceu de amar. Ele se arma contra o outro, mas ele não ama o outro. Então, que realmente a gente possa pedir a Deus que Ele faça ser humanos melhores do que nós somos. Como você pôde perceber, a grande questão é o egocentrismo. É a luta do maior contra o menor que sempre existiu. A análise da doutora Tânia, muito pertinente, perfeita naquilo que eu também entendo. Nós vamos passar agora para uma outra abordagem de um outro tema também importante que dominou o noticiário e os comentários no Brasil inteiro. O presidente Jair Bolsonaro acaba de nomear mais uma vez um ministro para a educação que é evangélico. Perceba como eu discuti aqui no programa passado essa questão do valor da fé religiosa em detrimento da capacidade, da qualificação para o cargo. Por que eu quero falar sobre isso aqui? Porque os 2 últimos ministros que foram escolhidos eram evangélicos. E aí vai uma pergunta para nós pensarmos. Essa decisão do presidente, ela é política ou ela é ideológica? Quando o presidente escolhe ministros que são evangélicos, o que na realidade ele pretende? Atender ao anseio, atender e agradar aos evangélicos, que eu já sustentei aqui, e eu acredito que de maneira inequívoca todos nós concordamos que o peso do voto evangélico, que a influência dos evangélicos, sobretudo de pastores influentes ao lado de Bolsonaro, gera uma certa repercussão e Bolsonaro muitas vezes tem até tido uma predileção por esse segmento social que são os evangélicos. Aí uma pergunta, as decisões, essas escolhas, são políticas para atender uma demanda eleitoral ou não? Elas são ideológicas? Nós vamos ouvir agora o comentário do Luiz Fernando. Ele é presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, é funcionário público, tem uma experiência muito boa nesses assuntos políticos. Ele vai emitir a opinião dele, o comentário dele e logo em seguida eu farei o meu. Eu quero agradecer muito por essa pergunta, é um assunto bastante vasto, muito rico e pertinente para o momento que estamos vivendo. Eu quero deixar um texto, que eu adoro esse texto quando se fala em política, em governança. Está em Neemias capítulo 5, verso 14 e 15, que diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Bem, eu gosto desse texto porque fala de um gestor político que chegou em Judá, em Jerusalém, encontrou já um mecanismo político, administrativo, financeiro, opressor, e ele foi totalmente contrário a isso, ele quebrou todas essas regras, né? Neemias fez isso. Bem, chegando então à pergunta, é muito importante que a gente entenda o seguinte: por quase 40 anos, nós somos influenciados pelo pensamento de esquerda. Então eu diria que a resposta para essa pergunta é a seguinte: essas mudanças, essa tendência, elas são políticas e são também ideológicas. Porque durante quase 40 anos nosso país viveu dentro de a impositura de um sistema político e a impositura de um sistema ideológico, principalmente esquerdista, Paulo Freire, Antônio Gramsci e tantos outros influenciadores filósofos dessa área. Tanto é que os índices de educação do nosso país são terríveis. Nós tivemos, entre aspas, os expertos em educação durante muitos anos e tivemos gastos muito grandes com o Ministério da Educação. Além disso, de ser um ministério
que tem mais funcionalismo público, né? Muitos funcionários públicos, e é completamente ineficiente. Educação ruim, as avaliações são terríveis, então tem que ser político, tem que ser ideológico mesmo. A questão ideológica é o cristianismo. Todo lugar onde o protestantismo, onde o cristianismo floresceu, prosperou, cresceu, tanto politicamente como também na questão educacional. Inclusive a própria liberdade de expressão, a liberdade que hoje muitos que são contra o cristianismo atacam o cristianismo, foi o próprio cristianismo que conseguiu e conquistou. Então eu diria que nesses tempos, para começar uma mudança na nossa linha educacional, realmente tem que haver uma reviravolta política, que é o atual governo, e uma reviravolta ideológica, que é a boa influência cristã que sempre prevaleceu em países desenvolvidos, tá? Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Como você pôde perceber, o Luiz Fernando, com bastante coerência, teceu os comentários bem próprios. Eu queria pensar o seguinte: um equilíbrio, que é o que eu tento fazer sempre, uma equidade. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início da campanha presidencial, de uma maneira muito declarada, ele ficou ao lado de algumas defesas, algumas ideologias que se aproximam da fé cristã. São valores que os evangélicos defendem, que nós defendemos, e que se alinham muito a alguns comportamentos, algumas defesas que ele faz. Desde o início, ele defende muito a família, valores morais, de certa forma, até radicais. O que aconteceu diante disso foi uma adesão muito grande de evangélicos e, sobretudo, de pastores evangélicos. Eu citei aqui os 2 últimos ministros que foram indicados com fé religiosa declaradamente evangélica, mas tem outros também. Existe uma secretária ministra, por exemplo, que é a Damares, que também confessa de fé religiosa evangélica. Eu farei o seguinte aqui na minha análise bem pessoal. O presidente Jair Bolsonaro é reconhecido como uma pessoa de valores rígidos morais. Também pela sua formação militar, ajuda muito e contribui para essa opinião dele, contribui muito para esse posicionamento dele, às vezes radical em certos aspectos. Eu nunca escondi também, eu mesmo, muitas vezes, votei, defendi por esses valores que ele também defende. Valores que eu concordo, mas também não há como negar. Ele acaba valorizando muito um segmento religioso, e com isso ele vai obtendo alguma vantagem política nos votos de evangélicos. O assunto é tão interessante porque também eu conheço muitos evangélicos que não concordam com certos posicionamentos dele. A meu juízo, o presidente defende a coerência dos seus atos, tentando se alinhar a alguns posicionamentos de fé religiosa, e assim também acaba obtendo algum lucro político, o que é muito comum de todos eles. Dependendo de quem você vai se aproximar, dependendo do político ou do ramo, do segmento ideológico que você vai se aproximar, você vai captar votos desse segmento. Eu prefiro ficar com a coerência. Desde o princípio, antes da campanha, o posicionamento dele era esse, e ele continua tendo o mesmo posicionamento. Com isso, ele vai correr os seus riscos. Continua correndo os riscos das suas próprias escolhas, como qualquer um de nós. Nós vamos dar um break e já eu volto com o tema sobre o nosso estado. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar,
Conte com a Piso Show, a Avenida Alberto Torres 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos, 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta agora com o bloco, com um tema sobre o nosso estado. Eu quero tratar agora de duas contradições que estão acontecendo no nosso estado. A primeira diz respeito ao futebol. Nesse momento, nessa semana, nós estamos convivendo com duas realidades distintas. No estádio do Maracanã, enquanto Flamengo e Fluminense estão disputando as finais do Campeonato Carioca, no mesmo lugar tem pessoas lutando pela vida. É uma grande contradição. Embora nós não tenhamos torcida no Maracanã, no estádio, e isso não é para que não haja comemoração, isso é em função da pandemia, da aglomeração que está sendo evitada, mas é uma contradição para nós pensarmos. Enquanto dois times disputam a final de um campeonato, que pelo que eu percebi, há um valor muito grande nisso, porque o futebol voltou mesmo antes de outras coisas, no mesmo ambiente existem pessoas que estão lutando pela vida. É uma grande contradição. São certas situações no nosso estado, no nosso país, que têm acontecido e que eu gostaria muito de tentar entender o porquê de tudo isso. Nós vamos ouvir agora um comentário do Luzimani. Ele é locutor, tem muita experiência no ramo da comunicação e também tem uma experiência muito boa no que diz respeito a comportamento humano, por sua formação também acadêmica. Vamos ouvir agora o posicionamento do Luzimani. Meu amigo Humberto, é um prazer enorme estar participando com você aqui, fazendo essa reflexão do país que vivemos nestes dias difíceis de pandemia. Vivemos num país onde fica evidente as inúmeras contradições. Essas contradições ficaram bem evidenciadas nesses dias de pandemia. E uma delas, grotesca, é a inauguração do Hospital de Campanha de Belo Horizonte. Um hospital que tem a sua previsão de 800 leitos, vai ser inaugurado agora com apenas 4% da sua capacidade. Serão oferecidos ao povo, à população que paga impostos, à população sofrida, apenas 30 leitos. Não é uma grande contradição, porque a própria autoridade afirma que em Belo Horizonte está acontecendo agora o pico da doença. Então, no auge da disseminação do coronavírus, no auge da pandemia em Minas Gerais, 30 leitos são oferecidos. Fica também evidente uma outra contradição, chega a ser monstruosa. Um dos ilustres ministros da nossa Suprema Corte determinou ao governo federal que o mesmo forneça, entre outras coisas, água potável aos povos indígenas. Veja bem, não estou aqui tendo nenhum tipo de preconceito aos povos indígenas. Acho que todo ser humano precisa e tem o direito a ter acesso à água potável. Mas esquece o ilustre ministro que 35 milhões de brasileiros vivem em região
onde não existe saneamento básico, onde não existe esgoto nem água potável. Então, é ou não é uma contradição? O país que vivemos é um país cheio de contradições, dessas mais terríveis, mais angustiosa para nós que somos moradores desse país. E esquecendo uma grande contradição. Nesses dias agora vai haver a decisão do campeonato carioca no Maracanã, templo do futebol brasileiro. 2 clubes estarão disputando ali o direito de ser sagrado campeão carioca. Bem ao lado, dentro do complexo do Maracanã, existe um hospital de campanha. Existem pessoas internadas com Covid. Existe morte. Existem médicos. Existem funcionários, trabalhadores, todo o envolvimento que cerca um hospital, embora construído dentro do complexo esportivo. Bem, que ao menos os internados com Covid no hospital de campanha do Maracanã tenham algum benefício com isso. Afinal de contas, o que não mata, fortalece. Desde o início, em um dos nossos programas, se eu não me engano, o programa retrasado, eu tratei a respeito da coerência. Você que vem nos acompanhando vai se lembrar disso. Falta de coerência em algumas atitudes dos nossos governantes. Tenho defendido desde o princípio que me parece, às vezes, as decisões não são meramente ou estritamente pelo valor da vida, em valor da vida e até mesmo para valorizar coisas que são mais importantes. O que nos sugere, às vezes, é que os interesses perpassam ao valor da vida e se aproximam mais do valor econômico e político. Falando em política, eu queria entrar numa outra contradição. Enquanto as pessoas estão na rua, estão voltando à rua, nós noticiamos aqui, todos noticiaram, as aglomerações, os shoppings, a noite do Rio de Janeiro, o nosso governador está recluso. O nosso governador que muitas vezes impediu as pessoas de irem à rua até por uma decisão acertada. Era o momento. Mas olha que contradição, observe a grande contradição. Enquanto as pessoas estão voltando para as ruas, o governador está recluso. E essa reclusão diz muito respeito à situação política dele. O governador está sendo alvo de um processo de impeachment na Alerj. Processo este que, segundo algumas pessoas próximas a ele liberou a sua liderança política na Alerj, permitindo que o processo fosse instaurado e que acontecesse, porque, segundo ele gostaria de se defender no processo para provar que não tinha culpa alguma. Eu vou mostrar mais uma contradição. O governador está entrando na justiça tentando suspender o processo de impeachment, o mesmo que ele disse permitir acontecer. No momento em que foi analisado e julgado a abertura do processo, pasmem, de 70 votos, o governador perdeu por 69-0. Neste momento também, agora há poucos dias, foi preso o seu ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Foi preso, achado no seu sítio em Itaipava, com 8 milhões guardados dentro de casa. Também já está se noticiando em todos os veículos de imprensa que o mesmo secretário já fez um acordo com o Ministério Público. Ele vai fazer uma delação premiada. Vai devolver o dinheiro, mas também não haveria como deixar de devolver, já que foi preso na sua casa com o dinheiro, e se comprometeu a entregar pessoas que são culpadas tanto quanto ele, inclusive o governador. É para nós pensarmos agora. Um governador que antes estava na imprensa, dando entrevistas, até muitas vezes em confronto direto com o presidente da República, o que lhe causou também alguns prejuízos. Esse mesmo governador agora está sumido, está recluso. Daí a outra grande contradição do nosso estado. Enquanto as pessoas estão indo à rua, o governador está dentro da sua casa, esperando ver o que vai dar em tudo isso. Nós vamos agora ouvir um comentário do secretário municipal de Nova Iguaçu, Alex Castelar. Ele vai fazer um comentário que eu acredito muito contundente e também abrangente na política estadual, que acaba, perceba isso, essa situação do governador Wilson Witzel, ela não se restringe só ao estado e ao ambiente dele político, não.
Isso tem consequências aqui em Teresópolis. O nosso prefeito é do mesmo partido, o nosso prefeito é aliado direto do governador e também envolve o presidente da República, porque o governador tem um enfrentamento aí, tem um confronto direto com o presidente e seus filhos. Assista agora o comentário do Alex Castelar. A situação do governador Witzel, nesse momento, é muito delicada. Dos 70 deputados, 69 votaram para a abertura do impeachment. Se a gente olhar o cenário, né, que está se avizinhando agora, ele piorou muito, porque o governador nos últimos 15 dias tentou, né, a todo custo impedir o prosseguimento do impeachment, ou pelo menos que conseguisse ali no nascedouro do impeachment, né, a sua defesa conseguisse não deixar o processo seguir adiante, mas a situação piorou muito com a prisão do ex-secretário de Saúde e com a descoberta no sítio dele em Itaipava de 8 milhões de reais em dinheiro vivo, guardado em malas e mochilas. E isso é a demonstração clara, é a prova clara de que há corrupção no governo do Estado, de que há corrupção na saúde, de que tudo que o Ministério Público vem acusando, né, esse governo, né, de ter cometido, isso ficou muito claro. E o exemplo disso foi que na véspera, o deputado Bruno Dauari, que assumiria a liderança do governo na Assembleia Legislativa, voltou atrás, ainda antes da prisão do secretário de Saúde, e com a prisão do secretário de Saúde, a situação se agravou mais ainda. Então, nesse momento, o governador Witzel não tem liderança na Assembleia Legislativa, não tem nenhum deputado respondendo pela liderança na Assembleia Legislativa. O vice-governador, Cláudio Castro, também começa a ser questionado pelo Ministério Público, pela imprensa, já tem alguns casos, algumas denúncias aí de nepotismo na sua família. Se isso vai se caracterizar concretamente ou não, a gente vai saber nos próximos dias. E a situação também que é muito delicada é do próprio presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, que é um deputado do PT, o PT só tem o voto dele na Assembleia. Ele conseguiu, de certa forma, herdar um pouco do que foi o poder do Pisciani na Alerj, isso fez presidente da Alerj, e esse momento também ele vai ser questionado, porque ele tem interesse direto nesse impeachment. Ele todo mundo da política sabe, dos bastidores da política, que ele tem articulado muito essa posição. Inclusive tinha também uma secretária, né, indicada por ele no governo do Estado, que também abriu mão do cargo nesses últimos dias. Então, assim, a situação é muito delicada. E, ao mesmo tempo, ele também entra agora na rota de colisão com o Ministério Público sobre os episódios da rachadinha, que já tem um deputado, na verdade o senador, né, o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, uma situação muito delicada, né, o seu ex-assessor preso, agora foi para a prisão domiciliar, e parece que o André Siciliano vai entrar nessa rota de colisão também, que pegou, ainda antes dele, o deputado Márcio Pacheco, que era o líder do governo Witzel, que é do partido do governo do Witzel. Então, assim, o cerco está se fechando, cada dia mais as denúncias chegam à mesa e à casa do próprio governador. Também teve o caso da primeira-dama, Helena Witzel, que também está arrolada nesse processo por conta de ser advogada de uma das empresas, né, do IABAS, na verdade, que essa instituição que está sendo acusada de tantas coisas aí, tantos desvios. Os hospitais de campanha praticamente não foram entregues, a situação é dramática, o povo ficou em quarentena por quase 90 dias, e na retomada, né, com muitas pessoas que não conseguiram retomar seus negócios, comércios, algumas pequenas indústrias que fecharam também. O governador aparece, né, numa situação como essa, o seu secretário de Saúde, que é a pessoa direta dele, envolvida num esquema de quase R$1 bilhão. Então a situação é muito, muito delicada. Eu acho que essa situação também, de certa forma, contamina a cidade de Teresópolis, porque o prefeito é filiado ao partido do governador. Ele fez uma aposta, né, naquele momento que parecia ser a mais sensata, que era se filiar ao partido do governador e trazer recursos para Teresópolis. Nada disso aconteceu. Teresópolis não ganhou nenhuma obra, Teresópolis não ganhou nenhum investimento do governo do Estado, e o prefeito está herdando, por consequência, por tabela, né, esse resultado da política nefasta que o governador Witzel faz no Estado do Rio de Janeiro. Que, na minha opinião, já tinha tomado uma decisão muito errada, muito antes dos escândalos, que foi o rompimento dele com o presidente Bolsonaro, porque ele foi eleito, todos sabem, com os votos do presidente Bolsonaro. E no dia seguinte, que ele toma posse no Palácio Guanabara, ele acha que pode ser candidato a presidente da República, faz um rompimento com o presidente o acusa de perseguição política, inclusive de usar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e parece que as consequências se voltaram contra ele próprio, com a sua, com a Polícia Federal na sua casa, com a situação que ele vem passando. Então, assim, essa situação já ocorreu no passado, com situações, né, claro, conjunturas diferentes, que foi ali o caso do governador Garotinho, que quando rompeu com
com o presidente Lula, trouxe prejuízos enormes para o estado do Rio de Janeiro, e também com o ex-governador Moreira Franco, quando rompeu com o presidente Sarney, e também trouxe prejuízos enormes para o Rio de Janeiro. Então a gente deixa de receber recursos, a gente passa a ter as portas fechadas em Brasília, isso tudo é muito ruim, né? Então assim, a conjuntura nacional hoje, o presidente não é das melhores, a conjuntura para o governador não é das melhores, a conjuntura também para o presidente da Assembleia também não parece das melhores. Então eu acho que os próximos tempos serão tempos muito difíceis para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, em especial para a nossa cidade de Teresópolis, que também vai sofrer com essas consequências, além dos outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro. Como vocês puderam perceber, o Alex fez uma leitura perfeita do que está acontecendo agora com o governador e das consequências que perpassam o governo dele. Elas podem atingir Teresópolis e podem também ter consequências diretamente com o governo federal. O governador, neste momento, vive uma grande contradição. A postura dele no início da pandemia era uma e agora me parece que ele está sendo vítima das suas próprias ações contra o presidente e contra alguns outros políticos. Nós teremos que aguardar o desdobramento dos próximos acontecimentos e para que possamos perceber se essas contradições em algum lugar terão alguma sensatez. Mas, a meu juízo, dificilmente em contradições nós encontramos alguma sensatez. Nós vamos fazer um break mais uma vez e eu volto já já com o último bloco sobre Teresópolis. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Estamos de volta agora com o bloco do nosso município. Embora nós estejamos saindo aí dos efeitos de uma pandemia avassaladora, daqui a pouco eu vou mostrar um lado positivo de tudo isso, mas agora não há como nós nos omitirmos e nem fugirmos a um assunto importante. A cidade está sendo devastada, o nome é esse, devastada por denúncias contra a administração do nosso prefeito, Vinícius Clausen, no que diz respeito da gestão dos recursos para enfrentar a pandemia. No programa passado, nós trouxemos aqui pelo menos duas denúncias efetivas. Trouxemos um vídeo de uma sessão da Câmara em que o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, faz duras acusações e críticas contra o prefeito. Também trouxemos aqui um vídeo em que o André Couto faz sérias denúncias, especialmente no que diz respeito a verbas que foram destinadas ao posto do Semusa e também do posto da Várzea. Tentamos a todo custo obter respostas do prefeito. Nós não conseguimos. Demos até a oportunidade a que ele se manifestasse numa entrevista ou da melhor maneira que ele entendesse que fosse apropriada. Nós não conseguimos. A única coisa que nós temos são as defesas que o prefeito faz pela rede social, pelas redes sociais, tanto dele quanto da prefeitura. Bom, o que nós temos neste momento é um clima de caos estabelecido no nosso município. A Câmara dos Vereadores, de uma maneira muito enfática e contundente, tem tido um posicionamento contrário de questionamento com relação a esses desvios de recursos. O que também nos estranha é que não há defesa do prefeito na Câmara.
O vereador Tenente Jaime, que deveria ser, que é a liderança do prefeito na Câmara, não se manifesta. Não se sabe por quê, se talvez por falta de materialidade que lhe proporcione uma boa defesa, nós não sabemos. O fato é que você vai observar agora alguns momentos da Câmara, alguns posicionamentos com relação a esse assunto. Aqui no nosso canal, no canal 21, na Mais TV, nós estamos transmitindo as sessões da Câmara. Você vai assistir agora alguns momentos para você ter noção de como anda o clima na nossa cidade. Eu acho que é a vida acima de tudo e a pandemia, ela está aí, vai perdurar. Nós não vemos sinal lá no final, uma luz no fim do túnel. Nós estamos vendo os casos cada vez mais aumentarem. E eu reforço que a nossa saúde precisa de reforços e esse reforço é o pote da saúde que ele acaba de vetar. Então, por isso, eu solicito aos vereadores que, diante dessas razões, que eu digo, não há razão para ele vetar, porque o cargo já existe, o pote já existe, é só ele direcionar para a saúde. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Nós falávamos de uma lei federal que obriga o município, a todos os municípios do Brasil, a arcarem com toda a despesa do tratamento do coronavírus. É lei federal garantidora, que vem desde o teste, e aqueles que são acometidos pela doença, é obrigação do município custear aqueles municípios que procurem o SUS, é obrigação do município dar o tratamento, é lei federal, que inclusive nós temos que solicitar através da Comissão de Saúde quais são os investimentos desses medicamentos para esses pacientes, porque está escrito na lei, ela é bem taxativa. Então, como é que o governo vai vetar uma lei municipal que está totalmente em consonância com o texto federal aprovado pelo Senado e pela Câmara de Deputados? Portanto, eu me sinto bem à vontade de acompanhar a comissão pela derrubada do veto, porque Teresópolis não faz parte de outro país. Teresópolis é Brasil e é com certeza uma das principais cidades desse país, e tem que demonstrar que o teste é necessário para conhecer a doença e para criar políticas de diagnóstico e de controle e prevenção, que inclusive, vereador Luciano, se não fosse a intervenção de Vossa Excelência, hoje todo o comércio estaria fechado se não tivessem a chegada desses novos respiradores, que são 10 e que 3 já estão instalados, e que a gente roga para que os últimos 7 sejam rapidamente colocados. Então acompanha a comissão na derrubada do veto. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, de acordo com o parecer da comissão, os que são a favor da derrubada do veto permaneçam como estão. O veto está derrubado. E o prefeito preferiu publicar um decreto que, na verdade, vai beneficiar os banqueiros dessa cidade. Então, é lamentável, né, o prefeito, mais uma vez, indo contra totalmente o discurso do seu período lá atrás, enquanto ele ainda era candidato a prefeito, que dizia que o servidor público do nosso município era a peça fundamental para movimentar essa cidade. Então, quero agradecer a todos os colegas vereadores se votarem pela derrubada desse veto, e que a gente faça essa lei entrar em vigor, que sem sombra de dúvidas terá que ser promulgado pelo presidente dessa casa, que com toda a vaidade do prefeito, todos esses vetos que estão sendo derrubados aqui hoje, ele não vai promulgar, vai ter que essa casa tomar essa medida, e aí sim deixar os nossos servidores públicos, através do sindicato de servidores, ir lá cobrar do prefeito uma posição com relação a uma nova legislação que vai estar em vigor no âmbito do nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Porque Teresópolis é uma cidade que tem importância, que é reconhecida mundialmente pelo futebol, pelas suas belezas naturais, pelo dedo de Deus. Teresópolis é pujante, embora ele queira criar uma terê para ser só dele, para ele se eternizar como prefeito, mas aí ele compra uma fazendinha aí com dinheiro grande que ele tem e bota lá o nome de terê na porta, e aí ele vai ser prefeito eterno. Aqui é Teresópolis, e aí eu parabenizo Vossa Excelência pela grandeza da lei àquela altura, e por hoje está cobrando o funcionamento dela, e por mais do que isso, desde 2014, ser um parlamentar singular nessa casa, de forma que venha a exigir aquelas questões que são ponto alto da alma do teresopolitano. Continua em discussão. Vereador Maurício. Só complementar aqui, presidente. Então, o nosso objetivo era cumprir justamente o princípio da impessoalidade. Ou seja, prefeito nenhum pode utilizar do dinheiro público
para fazer publicidade da sua marca de governo. Então, a gente vinha acompanhando aí todos os anos, era o governo da emoção, governo do coração, governo da solução. E quando o prefeito sentava na cadeira, ele utilizava o dinheiro das contas do nosso município para mudar a fachada dos prédios, plotar toda a frota do nosso município, mudar o uniforme escolar. Então, a cada 4 anos, nós fizemos um levantamento que a despesa poderia chegar em torno de 10 milhões de reais somente com esse tipo de publicidade. E de preferência que essa pergunta que eu vou fazer aqui agora, que chegasse lá no prefeito. Eu queria saber se os filhos do prefeito comem todo dia, se eles se alimentam todo dia. Porque até agora está essa pouca vergonha de não carregar o cartão das crianças do nosso município. Porque ele fez aquela sem vergonhice de dar aquela cesta básica. Se Vossa Excelência lembram, aquela cesta básica que custou no mercado R$30, que ele falou que pagou 64. Até agora não recarregaram o cartão das crianças. Será que eles só comeram um mês só? Lá atrás, há 3 meses atrás? Eles não precisam de comer mais não? Prefeito, tome responsabilidade, porque isso aí é as crianças do nosso município. Se seus filhos estão comendo bem, as nossas crianças também têm que comer. Pô. Seja homem. Isso é uma pouca vergonha. Isso é incompetência, prefeito. Vergonhoso, seus vereadores. Até hoje, nem o cartão do pessoal da feira foi recarregado. Com dinheiro que nós já mandamos. E o dinheiro já foi para ele. O que esse prefeito está achando que ele é? Ele não manda na nossa cidade, não. O dinheiro é do povo. Não é seu, não, Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Existem 2 maneiras de nós tratarmos tudo isso. A primeira, seria meramente uma questão política. Nós estamos prestes a vivermos aí mais uma vez uma eleição em Teresópolis. As eleições na nossa cidade, como em quase todas, são movidas por muitas denúncias. Existe um clima de revanchismo, de guerra, que é natural em eleições. Não há nenhuma novidade aqui. Por exemplo, no dia 10, agora passado, o jornal Diário publicou uma reportagem em que mostra o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que nós já falamos aqui no bloco anterior, o Edmar Santos, assinando um convênio com a nossa prefeitura, com o prefeito Vinícius Clausen. Ali, eles acertaram a construção de 2 clínicas, que ainda não foram construídas. Logo em seguida, vem todo esse acontecimento aí envolvendo o nome do ex-secretário em denúncias que já passaram de simplesmente denúncias. São fatos já comprovados. E que liga diretamente à gestão do nosso prefeito. Não há como fugir de uma realidade. No mínimo, nós temos um clima suspeito nesse momento. Por menor que seja o efeito dessas denúncias no sentido político, e eles não são pequenos, o efeito é bastante considerável, o prefeito terá que se preparar para uma defesa mais contundente. Eu acredito que também na Câmara ele precisa de uma defesa mais contundente, assim também como diante da opinião pública, porque nesse momento todos nós estamos na mesma posição. E aí é que me preocupa. É nesse momento que eu fico muito preocupado. Porque o ser humano ele tem um comportamento que é muito próprio. Às vezes não é o que se faz, mas quem faz. Dependendo do erro, as pessoas não avaliam os fatos, os erros, mas avaliam quem está fazendo. É aquela história que eu já tratei aqui. Os meus amigos não têm defeitos. Mas nós estamos falando de uma eleição, estamos falando de uma prefeitura que durante muitos anos teve extrema dificuldade de se manter. Nós estamos diante de mais uma eleição que será fundamental para o nosso município. Nós precisamos de respostas. Todos nós queremos respostas. E é uma maneira muito fácil de resolver isso. Se o prefeito, com provas materiais muito mais fortes do que discursos, apresentar as provas da sua defesa do uso desses recursos, contra fatos não há argumento. As denúncias não vão passar de meramente um instrumento político para tentar enfraquecer o prefeito. Já passou da hora do prefeito se defender de uma forma mais contundente, apresentar as defesas com provas materiais, porque aí acabam a força dessas denúncias. Algum tipo de consequência de influência sempre terá. Agora, existe uma máxima que eu sempre defendo, que é a seguinte: quando você não age, você precisa reagir. O prefeito hoje só reage. Alguém faz uma denúncia, o prefeito precisa vir a público para reagir e se defender.
Talvez também fosse o momento do prefeito pensar um pouco mais nas ações efetivas. Por exemplo, é um momento que a discussão é pandemia. Inaugurar obras é muito interessante. Iluminação, essas coisas todas são muito importantes, mas isso fazem parte do dia a dia de qualquer prefeito. Nesse momento, o mais importante é ele agir, talvez na maior guerra que ele está enfrentando agora, é no que diz respeito a essas denúncias. Ele precisa mostrar ações efetivas, diretas no enfrentamento daquilo que estão lhe acusando, que são os recursos para enfrentar a pandemia. Existe como fazer isso. O prefeito precisa se reorganizar para enfrentar melhor essa guerra. E aproveitando que nós estamos falando de pandemia, vamos encerrar o programa em alto astral. Nós vamos assistir agora uma entrevista com o Nilson, que é proprietário do Centro Gastronômico Recanto, um dos melhores restaurantes desta cidade que eu frequento já nesses 10 anos que moro aqui. É uma contradição legal, porque enquanto muitas empresas estão fechando e demitindo, o Nilson vem na contramão. Nós vamos assistir essa entrevista agora. Nilson, conte pra gente aqui como foi essa experiência de um momento em que empresas estão fechando, demitindo e você conseguiu uma maneira de, pelo contrário, para fugir da crise, para não ficar só no delivery, você criou a padaria como um meio de manter os seus empregados e também de respirar no momento em que todas as empresas estão sufocadas. Então, pra gente foi assim um momento difícil, 90 dias fechados, 70 pessoas, 70 colaboradores, né? São 70 famílias, depende exclusivamente do Recanto. E assim, foram 90 dias pensando no que fazer. Aliás, 60 dias pensando no que fazer. Suspendemos o contrato de alguns colaboradores, aprimoramos nosso delivery e ficamos sobrevivendo aí durante essa pandemia toda. Veio a ideia de montar uma padaria gourmet, até porque não saberíamos quanto tempo mais isso ia durar. E uma padaria com o mercado, delicatessen, é um comércio de primeira necessidade. Então resolvemos abrir essa padaria, até porque suspendemos o contrato da metade dos colaboradores e se o restaurante ficasse fechado por muito mais tempo, nós não teríamos onde colocá-los. Então veio a ideia dessa padaria e esse retorno foi muito agradável, porque conseguimos dar emprego, retomar com o emprego de todos eles e já contratamos mais 15 para a padaria. Então o Centro Gastronômico Recanto hoje, ele conta com seus colaboradores, os antigos, e já contratamos mais esses para trabalhar na padaria. E esse retorno tem sido muito agradável, porque a gente vem mudando o nosso público, a característica da nossa empresa. A gente aproveitou para reformar tudo, reformar cardápio, treinar melhor nossos funcionários, houve tempo para fazer pesquisas. Então nós voltamos ainda mais fortes. Não podemos reclamar, Deus ajudou demais, sem assim deixar de citar, lógico que esse tempo todo aí fechado, sobrou mais tempo, né, para as orações, para as meditações, e isso nos fortaleceu muito. E estamos aí, com a padaria funcionando normalmente. Nós temos aí os finais de semana um café colonial que na cidade há muito tempo que não tem. Um festival de caldos todos os dias aqui na padaria, após as 5 horas até as 20h30. E para quem conhece o Centro Gastronômico Recanto e não tem vindo, vai se surpreender com as mudanças que foram feitas. Temos muito que agradecer. Uma segunda coisa importante também, Nilson, é como você espera, como será o cenário daqui para frente dessas empresas? Se fala muito nessa questão do fechamento, de demissões. Como você vê o cenário daqui para frente? Será que vai haver uma estabilidade, vai demorar? Ou nós temos aí uma expectativa boa de estabilidade do comércio, dos serviços? Como você enxerga tudo isso? Eu acredito muito em Teresópolis, sempre acreditei. Desde 2011, quando nós tivemos aí a tragédia lá, Teresópolis vem se fortalecendo. E independente sem falar de política, de políticos, a nossa cidade é guerreira. Os comerciantes, os empresários, eles são muito ativos, acredito muito na nossa gente. Nós temos um cinturão verde aí que abastece o Rio de Janeiro e o turismo, eu acredito, voltar ainda mais forte. Muita gente que mora na cidade, mora fora da cidade, que tem aqui suas casas em condomínios, seus sítios,
A maioria deles vieram passar quarentena em Teresópolis, não só em Teresópolis, na região serrana. Prova disso que os condomínios estavam todos lotados. Os restaurantes, os mercados forneceram muito para esses condomínios. Eu acredito muito que as pessoas não vão querer voltar mais, sair desse conforto, dessa segurança que a nossa cidade tem, e acredito que isso vai fortalecer muito a economia. O setor imobiliário vem crescendo, a demanda por imóveis em Teresópolis, por procura em imóveis vem crescendo muito, muitos loteamentos aí no 2º distrito, 3º distrito, para o interior, vem sendo lançados e assim os terrenos estão sendo vendidos. Isso vai fortalecer a construção civil, as empresas que vendem material de construção vão se fortalecer, e assim que retomar aí o vai e vem em nossas vidas, o turismo de Teresópolis vai crescer ainda mais. E como a gente está falando de uma cidade que depende das pessoas de fora, depende do turismo agrícola, da agricultura, eu acredito que esse dinheiro novo vai chegar. E em tão pouco tempo a gente vai estar aí com uma cidade ainda mais forte. Para encerrar, Nilson, já te agradecendo pela sua participação, como você enxerga as ações da Prefeitura? Foram acertadas? Como você enxerga tudo isso, já que você está aí, como nós costumamos dizer, né, no olho do furacão? Você ficou com seu estabelecimento fechado por quase 4 meses. Como você enxerga as ações da Prefeitura? Falando aí das decisões da Prefeitura, fica muito difícil julgar ou criticar ou dar opinião, até porque é um assunto muito delicado. Nós estamos falando de vidas, de uma doença aí um vírus que ninguém sabia ao certo as consequências que ia causar no Brasil. Então não dá para julgar. Eu acho que fechamos o tempo que tinha que ficar fechado e reabrimos. E espero agora que a Prefeitura mantenha os leitos suficientes para tratar os novos contaminados com vírus e que a gente continue aberto, porque se fechar novamente, com certeza aí o caos vai ser grande. Acredito muito em Deus, que Ele vai ajudar aí nas decisões aí de cada um de nós, que cada um tenha assim a consciência na hora de votar e que, se for da vontade que esse fique, essa administração continue, que continue. Senão, se porventura outra administração vir a administrar a nossa cidade, que temos muito cuidado, porque certa vez eu ouvi que não precisamos fazer muito por Teresópolis para melhorar. Nós precisamos realmente deixar de prejudicar tudo aquilo que Deus colocou nessa cidade, que é o Cinturão Verde, todos os parques, toda a parte de vegetação, todo o clima agradável, toda a beleza que Deus nos colocou aqui. Não precisamos fazer muito mais, precisamos deixar de estragar tudo aquilo que foi feito. Espero que em tão pouco tempo a gente venha aí comemorar uma cidade limpa, organizada, com turismo, com saúde, que esse legado aí que ficou com esse dinheiro todo que veio, que a saúde possa melhorar. É isso que eu desejo. Muito obrigado e vamos aí continuar em oração, que Deus continue nos ajudando e que tão logo essa pandemia possa passar e a reconstrução seja feita aí e voltaremos mais fortes, com certeza. Muito obrigado. Nilson, muito obrigado. Nós vamos encerrar esse programa mais uma vez de uma maneira muito legal. Infelizmente, mostramos aqui algumas contradições que têm prejudicado muito a todos nós. Mas vamos encerrar com um grande exemplo seu. E é assim que eu quero, neste momento, me despedir de você, já te convidando para o próximo programa. São essas ações que nós devemos valorizar. Sempre há uma maneira de nós reagirmos a tudo que tem acontecido, em todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Mas, às vezes, o mais importante é agirmos no tempo certo. Muito obrigado pela tua companhia. Até o próximo programa Fatos em Foco.